E aí, pessoal, tudo certo? Vamos hoje, direto ao ponto, falar sobre incontinência urinária. Dando sequência aqui à nossa aula de gineco, vamos começar falando sobre a definição. O que é a incontinência urinária? Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Essa perda involuntária de urina, ela pode ocorrer por alguns motivos. Então, o paciente pode ter uma bexiga hiperativa, ou seja, uma hiperatividade do músculo da bexiga, que é o detrusor. Quando a paciente tem isso, ela vai ter sintomas como urgência urinária, polaciúria, noctúria. Daqui a pouco a gente vai ver o que são esses termos, tá? O paciente pode ter incontinência urinária por conta de incontinência aos esforços. Toda vez que ela faz um esforço maior, ela acaba perdendo urina de forma involuntária. Então, quando tosse, quando espirra, quando dá risada. O paciente pode ter perda por transbordamento. Então, é uma paciente que enche a bexiga ao longo do dia, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega um determinado momento em que a bexiga ela não consegue mais encher e ela acaba transbordando, ou seja, vai perdendo urina por transbordamento. Por que isso acontece? Acontece em pacientes que têm lesões neurológicas, como, por exemplo, pacientes que têm lesão medular e ficam com a bexiga neurogênica. Paciente, quando tem a lesão medular, ela não consegue ter um reflexo sendo transmitido para o encéfalo e a gente tem consciência de que tem a vontade de urinar. Então, na fisiologia miccional, a gente tem as fibras musculares. Essas fibras musculares da bexiga têm alguns receptores. Quando distendido, esses receptores mandam um sinal, através de fibras nervosas, para a medula. E da medula, esse sinal é enviado para o encéfalo e a gente tem a consciência de que está com vontade de urinar. Quando a gente tem uma lesão neurológica, esse reflexo ele é cortado. Então, a paciente nem sente que a bexiga está enchendo, paciente que tem uma bexiga neurogênica, por exemplo, e esse paciente acaba perdendo urina por transbordamento. Paciente que tem diabetes mellitus também pode ter quando tem alguma desautonomia associada. Beleza? Outra coisa que a gente pode ter é por fístula. Então, pacientes que têm fístula vésico-vaginal, fístula urétero-vaginal, que acabam perdendo urina, por exemplo, na fístula vésico-vaginal pela vagina. É uma perda insensível, a paciente urina pela vagina. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre em pacientes, por exemplo, que já tiveram cirurgias pélvicas prévias, que acabam fazendo como complicação essa fístula, que é a comunicação entre duas estruturas, no caso, comunicação entre vagina e a bexiga. E pacientes que já tiveram algum tipo de radiação, que já sofreram alguma irradiação na região pélvica, como, por exemplo, radioterapia na região pélvica. Então, esses são os 4 principais motivos pelos quais a gente pode ter incontinência urinária. Hoje, na aula, a gente vai falar sobre os 2 primeiros, bexiga hiperativa e incontinência urinária de esforço. Antes disso, a gente vai relembrar como que é a fisiologia da micção, assim, de forma bem direta e simples, principalmente falando sobre a questão neurológica. Então, aqui a gente tem a bexiga, olha aqui para a imagem, a gente tem os 2 ureteres, a bexiga propriamente dita e aqui a uretra. A bexiga ela é formada por um músculo, que é chamado de músculo detrusor. E esse músculo detrusor, ele vai ser responsável por contrair e por relaxar à medida que a gente evolui na fisiologia miccional. A gente tem aqui a uretra, que é envolta por fibras musculares que são dispostas na disposição circular, que vão formar os esfíncteres uretrais. Então, o esfíncter uretral interno e o esfíncter uretral externo, que também vão ser responsáveis pelo ato da micção. Toda vez que a gente tem a vontade miccional e prepara para urinar, a gente tem um relaxamento do esfíncter externo e contração do músculo detrusor. É assim que a gente consegue eliminar a urina. E isso vai depender dos sinais do próprio músculo, do estiramento do músculo e também do sistema neurológico que está associado à fisiologia da micção. O sistema neurológico, o sistema motor, o sistema autônomo, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. O que é que o sistema simpático faz na nossa bexiga? O sistema simpático, ele vai relaxar a musculatura do detrusor. Se eu relaxo a musculatura do detrusor, eu seguro urina. Por quê? Para urinar, eu preciso contrair o detrusor. Enquanto que o parasimpático ele vai contrair a musculatura do detrusor. Portanto, o parasimpático vai perder urina. Então, o simpático segura, o parasimpático perde. Por que é importante essa questão da contração e relaxamento do detrusor? Porque uma paciente que é continente, ou seja, ela consegue manter a urina no lugar, sem perder urina, sem ter incontinência urinária, então paciente continente, é uma paciente onde a gente tem a pressão uretral maior do que a pressão vesical. Então, ou seja, a pressão vesical, que é a pressão da bexiga, não consegue vencer a pressão da uretra. Portanto, eu seguro a urina. Na paciente que tem incontinência, a pressão vesical ela vence a pressão uretral. E aí essa paciente perde urina de forma involuntária. Isso depende de
sistemas neurológicos, né, o sistema neurológico atuante, o autônomo, né, o simpático e o parasimpático, e depende também da anatomia, ou seja, da sustentação adequada do assoalho pélvico, tá? E também do esfíncter. Então, por exemplo, se eu tenho um esfíncter que é defeituoso, se eu tenho um esfíncter que não é tão competente assim, eu tenho uma pressão vesical que vence a pressão ureteral. Então, isso também vai ser importante para a gente. Mas voltando aqui para o sistema simpático e parasimpático, porque pode ser questão de algumas provas. O sistema simpático age relaxando o músculo detrusor. Portanto, o simpático segura a urina. O sistema parasimpático age contraindo a musculatura do detrusor. Por isso, o parasimpático faz perder a urina. Certo? Com relação ao esfíncter, é ao contrário. Beleza. Tem uma paciente que chega pra gente com queixa de perda urinária. Como é que eu vou prosseguir a investigação dessa paciente? Como todo paciente que chega com queixa, a gente tem que prosseguir com anamnese, exame físico e exame complementar. Na anamnese, o que vai ser importante a gente investigar? Então, a gente precisa saber quais são os sintomas que essa paciente tem, além da perda involuntária de urina. Então, alguns pacientes podem referir urgência urinária, polaciúria, noctúria, enurese, perda ao esforço, disúria associada, dor na região pélvica. Então, a gente precisa saber quais são os sintomas associados. A gente precisa saber a duração. Então, isso começou agora, está durando quanto tempo? Então, às vezes, um paciente chega e fala, não, tem uma semana que começou. O paciente fala, não, já tem uma duração aí de mais de 6 meses. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. E se esse paciente perde ou não aos esforços. Então, toda vez que você faz um esforço, como espirrar, se perde urina ou não. Importante para a gente diferenciar a causa. E observar sempre fatores de risco. A gente vai ver daqui a pouco que alguns fatores de risco são importantes para a incontinência ao esforço, para a incontinência urinária de esforço, como por exemplo, obesidade, como por exemplo, constipação, tosse crônica. Algumas pacientes que têm mais incontinência, paciente que está na pós-menopausa, pacientes multíparas e por aí vai. Certo? Então, o fator de risco vai ser importante. Com relação ao exame físico, o exame físico mais direcionado aqui, a gente vai ter que ficar atento à presença ou não de prolapso genital. Por quê? Porque prolapso genital é uma causa de incontinência urinária. Então, prolapso de parede anterior da vagina, uma cistocele, por exemplo, pode ser causa de incontinência urinária. Então, a gente precisa avaliar no exame ginecológico se essa paciente tem ou não algum tipo de prolapso genital. Pedir para essa paciente fazer uma manobra de Valsalva, para a gente ver se ela tem perda aos esforços ali na nossa cara no exame físico. Então, manobra de Valsalva, a gente pede ao paciente, por exemplo, para fazer uma força, né? Soprar contra o punho. Dessa forma, ela vai acabar promovendo uma pressão intraabdominal maior, e aí a gente vai ver se essa paciente tem ou não perda aos esforços. E avaliar a musculatura do assoalho pélvico, a força da musculatura do assoalho pélvico, porque às vezes é realmente uma frouxidão na musculatura do assoalho pélvico que acaba causando essa incontinência, certo? E com relação aos exames complementares, a gente tem 2 exames que são obrigatórios. Os primeiros exames a serem pedidos, vai pedir para toda paciente que vem com queixa de incontinência urinária. Quais são eles? Exame de urina, então sumário de urina, um EAS, urina tipo 1, como você conhecer aí na sua região, e uma urocultura. Vai pedir para toda paciente? Vai pedir para toda paciente. É o primeiro exame que a gente pede para toda paciente, os 2 primeiros exames, na verdade. Por que a gente pede para toda paciente? Porque essas queixas de urgência urinária, polaciúria, noctúria, são queixas que podem estar presentes na infecção urinária. Então, a gente precisa afastar a infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário é uma condição simples de tratar, a gente trata com antibiótico. Beleza. Não é uma paciente com incontinência urinária. A paciente que tem infecção do trato urinário e, por esse motivo, tem esses sintomas, tá? Então, a gente precisa afastar a infecção do trato urinário. Uma dica, um parêntese aqui bem rápido. Se a gente pede um sumário de urina, uma urocultura. No sumário de urina vem hematúria, mas a urocultura vem negativa. Os outros parâmetros do exame de urina vêm normais. Só tem hematúria sem infecção no trato urinário. E essa paciente é maior que 50 anos e ainda é tabagista, é uma paciente que a gente precisa ficar alerta porque essa paciente pode ter um câncer de bexiga. Lembra que tabagismo é o principal fator de risco para câncer de bexiga. Então, se eu tenho uma paciente com essas características, hematúria, que não tem infecção, não tem outra causa que a gente possa pensar que essa paciente pode estar fazendo hematúria, maior que 50 anos e tabagista, pensa no câncer de bexiga, a gente tem que caminhar essa paciente para fazer uma cistoscopia, tá? Fecha parênteses, vamos voltar aqui para os exames da incontinência urinária. Além do sumário de urina e da urocultura, que eu vou pedir para toda paciente, como o primeiro exame, o exame inicial, a gente pode fazer também a avaliação da mobilidade do colo vesical, com o teste do cotonete com ultrassom,
são testes que não são mais utilizados, tá certo? Eu coloquei aqui só pra gente saber que existe, porque às vezes pode aparecer. E aí você já sabe para que serve. Teste do cotonete, pega um cotonete, coloca lidocaína, xilocaína e introduz na uretra da paciente para chegar até lá o colo vesical. E aí pede ao paciente para fazer o esforço, uma manobra de Valsalva. E a gente avalia aí a angulação do cotonete para ver a mobilidade do colo vesical. E pode fazer essa angulação, né, ver essa mobilidade através do ultrassom também. Mas não são utilizados esses dois testes, tá bom? E um exame padrão ouro para a gente saber a incontinência urinária. Qual é o exame padrão ouro? Estudo urodinâmico, que é a urodinâmica, que a gente não vai fazer para todo mundo, não precisa do estudo urodinâmico para poder iniciar tratamento dos pacientes. E a gente tem alguns pacientes que a gente vai indicar esse estudo urodinâmico. Quais são? Por exemplo, paciente que chega para a gente dizendo que tem incontinência de esforço, mas quando a gente vai no exame físico, pede para fazer a Valsalva, não tem perda urinária. Estranho, então a gente precisa investigar melhor. Uma coisa para a gente ficar atento é, às vezes a paciente já entra no consultório com a bexiga vazia. Quando você pede para fazer esforço, não vai perder urina porque simplesmente não tem urina na bexiga para perder. Então fica atento para saber se essa paciente está com a bexiga cheia para fazer o teste. Se não tiver, se ela disser que acabou de esvaziar a bexiga, aí o que vai fazer? Vai pedir para ela ingerir mais água, enquanto vai colhendo a anamnese, vai conversando com a paciente. Quando a bexiga dela estiver cheia, aí vai sim avaliar e ver se teve ou não perda aos esforços. Então, a paciente que diz pra gente que perde urina aos esforços, quando a gente olha e vê que ela não perdeu urina aos esforços no exame físico, é estranho, precisa investigar. Outra coisa é uma paciente que tem uma incontinência mista. A gente vai ver que a incontinência urinária é dividida em dois tipos, bexiga hiperativa e incontinência aos esforços, que é a que eu tô falando direto. Quando a gente tem uma paciente que fala que tem queixa de polaciúria, queixa de urgência miccional, queixa de noctúria e perde a urina aos esforços, provavelmente estou diante de uma paciente que tem incontinência mista. Então, eu preciso avaliar melhor essa paciente. Uma paciente que tem falha no tratamento clínico, então começa a fazer o uso de medicação para paciente que tem bexiga hiperativa, por exemplo, e essa paciente não melhora nada. Então, tem falha no tratamento clínico, vou fazer um estudo melhor com ela. E paciente que vai fazer cirurgia. Então, antes da cirurgia, a gente tem que avaliar a urodinâmica dela, tá bom? Principalmente cirurgia de prolapso, por exemplo. Tem que avaliar antes de cirurgia. E como é que a gente faz esse estudo urodinâmico, essa urodinâmica? O que é isso? Então, olha aqui para a imagem. Vem para cá para cima. No estudo urodinâmico, a gente vai ter a colocação de duas sondas. Uma sonda vesical, né? Que é uma sonda que vai entrar pela uretra e ficar na região vesical, junto com um catéter que a gente vai inserir soro para poder encher a bexiga. E esse catéter na região vesical vai medir a pressão intravesical. E coloca-se um catéter na região anal para medir a pressão intraabdominal. O que acontece? Quando a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, a gente tem um aumento da pressão vesical. Porque a pressão vesical acaba sendo um reflexo da pressão abdominal. Aqui você está vendo a representação da pressão vesical e aqui a representação da pressão abdominal. E aqui a pressão do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Temos aumento da pressão abdominal, temos, consequentemente, aumento da pressão vesical. E o músculo detrusor fica quieto lá na dele, certo? Então, o músculo detrusor fica quieto, linha reta. Alguns exemplos aqui do que a gente pode encontrar na urodinâmica. Então, o que eu posso encontrar na urodinâmica? Aqui a gente está vendo ó, a pressão intravesical, a pressão do detrusor, a pressão abdominal e aqui fluxo urinário, tá? Aqui eu percebo um aumento da pressão intravesical. O que é que eu penso que é normal? Se aumentou a pressão intravesical é porque teve aumento da pressão abdominal. Durante o exame, o que é que vai configurar o aumento da pressão abdominal? Quando o examinador pede para o paciente fazer uma Valsalva. Então, aumenta a pressão intraabdominal, consequentemente, aumenta a pressão vesical. Nesse exame aqui, aumentou a pressão intravesical, repara aqui, mas a pressão abdominal está normal. Então, o que foi que levou ao aumento da pressão vesical? Olha aqui para o detrusor, uma contração do detrusor. Então, olha que foi exatamente quando houve a contração do detrusor que a pressão intravesical aumentou, mas a abdominal ficou intacta. E a partir desse momento houve um fluxo urinário. Então, essa paciente, por exemplo, é uma paciente que tem contrações não inibidas do detrusor. Paciente que tem uma hiperatividade da bexiga. Então, é uma paciente que tem incontinência por bexiga hiperativa, que a gente acabou de ver no estudo urodinâmico, tá? Outro exemplo que a gente pode ter é uma paciente que tem aqui a pressão vesical, pressão abdominal, pressão do detrusor, e aqui é o fluxo. Isso aqui também configura fluxo, tá? Então, aqui houve um aumento da pressão vesical. Quando a gente olha para a pressão abdominal, houve um aumento da pressão abdominal exatamente na mesma hora, do mesmo jeito que houve a pressão vesical, um aumento da pressão vesical. Então, esse aumento da pressão vesical é reflexo da pressão intraabdominal.
Nesse momento aqui, o examinador provavelmente pediu para a paciente fazer uma valsalva. E como é que está o detrusor? O detrusor está como ele deveria estar, sem contrações, certo? Mas se eu tive um esforço e eu tive uma micção, então significa que esse paciente tem uma perda urinária ao esforço. E aqui é importante a gente saber qual foi a pressão que gerou essa perda urinária. Então, justamente vai ser a pressão de perda. E a gente vai avaliar a menor pressão que gerou essa perda. Isso vai ser importante para a gente diferenciar os tipos de incontinência aos esforços. Mas vamos prosseguir, vamos falar agora da diferença das incontinências. As duas principais que eu falei. Bexiga hiperativa e incontinência aos esforços. A bexiga hiperativa é uma condição clínica. Quando eu falo assim, bexiga hiperativa é uma condição clínica, é um diagnóstico clínico. O que é que tem na bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa vai ter hiperatividade do músculo detrusor, que eu vou ver no estudo urodinâmico, certo? O que é essa hiperatividade do detrusor? O detrusor começa a ter contrações involuntárias, certo? E essas contrações involuntárias levam ao vencimento da pressão ureteral, certo? Então, o músculo da bexiga vence a pressão do músculo do esfíncter uretral. E por isso a paciente acaba perdendo urina. Qual é a clínica dessa paciente com bexiga hiperativa? O paciente vai ter urgência miccional, ou seja, toda vez que ela sente vontade de ir ao banheiro, ela tem que ir correndo para o banheiro, porque senão ela acaba urinando na roupa. Então, sentiu vontade, vai direto para o banheiro, porque senão acaba urinando na roupa, ela não consegue segurar. Isso é a urgência miccional, urgência urinária. Polaciúria, aumento das frequências miccionais. É uma paciente que vai no banheiro toda hora. O paciente pode ter noctúria, ou seja, ela acorda várias vezes à noite para urinar. Inclusive, tem pacientes que têm enurese, que é justamente urinar durante a noite sem nem perceber ali na cama mesmo, tá bom? Esses são os principais sintomas da bexiga hiperativa. Toda vez que eu ver sintoma de urgência, polaciúria, noctúria, eu vou lembrar de bexiga hiperativa. Continência aos esforços, a gente vai ver que não tem isso, tá bom? Como é que eu posso tratar a bexiga hiperativa? Eu posso ter tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico. Com relação ao tratamento não farmacológico, a gente vai tentar reduzir o que pode estar causando de fator de risco esse paciente fazendo uma bexiga hiperativa. Então, perda de peso vai ser uma recomendação para os dois tipos. Então, perda de peso, cessação de substâncias que acabam estimulando a musculatura. Então, cessação do tabagismo, reduzir o uso da cafeína e fisioterapia como uma outra opção aí de tratamento não farmacológico. Com relação aos tratamentos farmacológicos, o que a gente vai atuar? Lembra que eu falei que o simpático relaxa a musculatura, portanto segura a urina. O parasimpático contrai a musculatura, portanto perde urina. Então, se eu tenho parasimpático fazendo contração do músculo detrusor e eu estou diante de um paciente que tem bexiga hiperativa, que tem contrações involuntárias do detrusor, para mim é interessante inibir o sistema parasimpático. Então, eu vou utilizar medicações anticolinérgicas contra o sistema nervoso parasimpático para tentar melhorar os sintomas dessa paciente com bexiga hiperativa. Qual o principal anticolinérgico que a gente tem aqui para tratar a bexiga hiperativa? Oxibutirina, principal deles. Mas a gente tem outros anticolinérgicos, como por exemplo a tolteridina, a darifenacina, a soliferacina e a imipramida, que a imipramida é uma opção, não é a primeira letra. Então a tolteridina, a darifenacina, a soliferacina são primeiras opções de anticolinérgicos. A imipramida não é a primeira opção, é uma opção. Mas o principal anticolinérgico é a oxibutirina, é o mais conhecido. Certo? O que é que tem de problema no uso dos anticolinérgicos? As contraindicações. Tá? Então, quais são as contraindicações ao uso dos anticolinérgicos? Paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, paciente que tem arritmias, gestantes e pacientes que estão promovendo a lactação não podem utilizar os anticolinérgicos. Lembrar dos efeitos adversos que podem ter, certo? Boca seca e algumas arritmias são alguns dos efeitos. Para paciente que não pode utilizar anticolinérgico, eu tenho uma outra alternativa. Se eu posso, por um lado, inibir o sistema parasimpático, que é quem faz contração, eu posso tentar exacerbar o sistema que faz o relaxamento. Então, eu posso utilizar agonistas beta-3 adrenérgicos, que a gente tem como principal representante a mirabegrona, tá? A principal questão da mirabegrona é que ela não tem nenhuma contraindicação importante. E é uma medicação mais nova que pode aparecer aí para vocês, por isso que eu resolvi aqui colocar, tá bom? Então, essas são as bases do tratamento da paciente que tem bexiga hiperativa, certo? Vamos agora para a paciente que tem incontinência aos esforços. Por que ocorre incontinência ao esforço? Principalmente por um enfraquecimento do assoalho pélvico.
E isso ocorre por alguns motivos. Além do enfraquecimento do assoalho pélvico, a gente tem um aumento da pressão intraabdominal. Quais são os fatores de risco relacionados a isso? Alterações genéticas, pacientes que são multíparas, pacientes que tiveram parto feto macrossômico maior que 4 quilos, na pós-menopausa, então pacientes maiores aí que 45, 50 anos, pacientes que são tabagistas e, claro, os fatores que eu falei, que são responsáveis pelo aumento da pressão intraabdominal, como obesidade, tosse crônica e constipação. Então, esses são os principais fatores de risco associados à incontinência aos esforços, tá? Qual é a clínica do paciente que tem incontinência ao esforço? Aqui não é um paciente que vai ter urgência, não é um paciente que vai ter polaciúria, não é um paciente que vai ter noctúria, não. Aqui é um paciente que vai ter perda quando faz algum esforço. Então, por exemplo, a paciente fala que, às vezes, quando ela dá um espirro, sai um pouco da urina. Quando ela tosse mais forte, sai um pouco da urina. Quando ela tá dando risada, sai um pouco da urina. Às vezes, o paciente relata que quando toma um susto, acaba perdendo um pouco da urina. Então, incontinência aos esforços, a clínica é perder a urina aos esforços. Tá bom? Então, isso aí vai ser importante porque a gente não tem aquela clínica de urgência miccional. E é uma paciente que não perde urina durante a noite, diferente da paciente com bexiga hiperativa que tem a enurese, tá? Então, isso é importante aí da gente diferenciar. A incontinência aos esforços, ela ainda é dividida em duas etiologias. Pode ser por uma hipermobilidade vesical, pode ser por um defeito esfincteriano. Como é que eu vou diferenciar essas duas etiologias? A partir do estudo urodinâmico, vendo a pressão de perda, certo? A pressão de perda aos esforços é quem vai determinar se a causa é por hipermobilidade do colo vesical ou por defeito esfincteriano. A mínima pressão de perda, então aquela pressão que fez com que houvesse a perda, certo? Quando eu tenho uma pressão de perda maior que 90 centímetros de água, eu estou diante de uma paciente que tem incontinência aos esforços por hipermobilidade do colo vesical. Quando eu tenho uma pressão de perda menor que 60, Quando eu tenho uma paciente com a pressão de perda menor que 60, eu tenho uma paciente que tem incontinência aos esforços por conta de um defeito esfincteriano. Isso aqui é lógico da gente entender. Se eu tenho um defeito do esfíncter, eu preciso de uma pressão menor para poder fazer com que essa paciente perca a urina. Então, por isso que menor que 60 está associado a um defeito do esfíncter uretral. E quando eu tenho maior que 90, está relacionado a uma hipermobilidade do colo vesical, tá? E aí você pode perguntar, e entre 90 e 60 eu vou classificar onde? Entre 90 e 60 é difícil classificar, por isso não cai em prova. Então, o importante da gente lembrar é maior que 90 e menor que 60. Beleza? Como é que a gente vai tratar os pacientes com incontinência aos esforços? Temos o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, tá? No tratamento clínico, a gente vai englobar farmacológico e não farmacológico. Com relação ao não farmacológico, a gente vai tratar tudo o que causa esse aumento da pressão intraabdominal. Então, por exemplo, obesidade, perda de peso, exercício físico, tudo isso vai estar relacionado à perda ponderal e tratamento das outras condições. Então, tratar a constipação dessa paciente, tratar a tosse crônica. A paciente com DPOC, por exemplo, tratar a tosse crônica dela. E fisioterapia. Então, os pacientes que podem fazer treinamento da musculatura pélvica, tá? Paciente que pode fazer, por exemplo, por eletroestimulação. São algumas modalidades da fisioterapia que acabam sendo importantes aqui para o tratamento da incontinência urinária. Com relação ao tratamento farmacológico, aqui na incontinência urinária aos esforços não é utilizada. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais dessas medicações. Então, algumas medicações poderiam ser utilizadas, como por exemplo serotonina e outras. Só que elas acabam não sendo utilizadas porque têm efeitos colaterais que não são interessantes. Na verdade, são efeitos colaterais graves. Então, pode aumentar o risco de suicídio, pode aumentar a chance de evento cerebrovascular como o AVE. Então, acaba-se não se fazendo tratamento farmacológico. Outra coisa que é importante, tanto para a bexiga hiperativa quanto aqui para incontinência aos esforços, é avaliar se a paciente usa algum diurético, furosemida ou hidroclorotiazida, por exemplo, e avaliar se tem como suspender essa medicação. Se não tiver como suspender essa medicação, pelo menos ajustar as doses e ajustar os horários para o paciente ter uma qualidade de vida melhor, tá? E a gente vai para o tratamento cirúrgico, que acaba sendo o que a gente vai acabar recorrendo aí uma boa parte dos casos, que a gente vai fazer tanto para hipermobilidade vesical quanto por defeito esfincteriano, uma cirurgia de sling, que é a cirurgia padrão ouro. Então, assim, qual o padrão ouro? Qual a cirurgia de padrão ouro para o tratamento da incontinência urinária? É o sling, certo? A gente pode fazer o sling retropúbico ou o sling transobturatório. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre incontinência urinária. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.